subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. Resguardando-se de sentimentos ruins. Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Estaremos estudando a lição de número 4, cuja temática diz: resguardando-se de sentimentos ruins. O nosso texto áureo nos diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Mateus capítulo 5, verso 22. Verdade prática: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Como já falamos, essa lição de hoje, ela tem uma temática muito importante. E pela leitura do texto que acabamos de fazer, o leitor há de compreender que dentro dessa passagem bíblica, desta seção bíblica, há diversos assuntos que são abordados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Hoje nós temos diversos órgãos que trabalham em prol da humanidade, daqueles que são rejeitados, renegados, esquecidos, que estão à margem da sociedade. Nós sabemos que há grupos especiais que, com louvores, fazem trabalhos especiais nesse sentido, de cuidar da vida humana, de cuidar dos pobres, dos necessitados, dos sem-tetos, e assim vai. Porém, o nosso propósito aqui é salientar que a Igreja do Senhor Jesus, ela já faz esse trabalho há muito tempo. A Igreja, ela trabalha no tripé da seguinte maneira: ela trabalha adorando a Deus, ela trabalha servindo ao próximo, ela trabalha evangelizando o mundo. Essa é a missão da Igreja, nessas três perspectivas. Mas a Igreja, ela faz um trabalho significante no campo social, ajudando os necessitados. Nós sabemos que no campo social, no aspecto sociológico, os pentecostais têm dado valor à mulher, aos pobres, aos analfabetos e têm implementado grandes mudanças nesse campo social. Porém, a temática da valorização da vida não é algo novo. Na verdade, desde o Gênesis, há uma tonicidade aguda em relação ao valor da vida humana. Mas por que a Bíblia ela dá tanto ênfase ao valor da vida humana? Porque à luz de Gênesis, capítulo 1, verso 27, nós podemos analisar que o homem e a mulher, ambos foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Quando nós lemos Salmos, capítulo 8, versículo 1 a 5, ali também se tem o valor da parte de Deus para com o homem. Ora, nós sabemos o quanto Deus valoriza o homem, de modo que nós também aprendemos pela Bíblia que precisamos dar valor à vida humana. Nós vivemos hoje em uma sociedade, em um mundo, onde as pessoas, por mais que algumas delas se apresentem como capazes, formadas, intelectuais, em um mundo pós-moderno, ainda impera um racismo estrutural, ainda impera uma desigualdade tremenda. E nesse cenário é que a Igreja ela surge com a mensagem gloriosa de Cristo Jesus, baseado em Gálatas 3:28, em Cristo, não há judeu, não há escravo, não há homem, não há mulher, todos nós estamos nesse corpo de Cristo e temos os mesmos direitos espirituais. Isso está bem claro em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Portanto, nós vamos seguir com essa temática bíblica, como nós estamos analisando aqui. Mas vamos tratar por tópico a nossa lição. Primeiramente, eu quero dizer que Jesus vai tocar no ponto nevrálgico da situação. Ele vai cortar com uma lâmina bem afinada, porque ele vai atingir o âmago do ser humano.
a essência do ser humano, o seu coração. À luz de Mateus, capítulo 15, verso 19, é do coração que vai proceder o adultério, a prostituição, o furto. O Senhor Jesus Cristo, ele então vem com uma temática para valorizar a vida humana, atingindo o coração do ser humano. E nós sabemos que um coração não transformado, não mudado pelo Senhor Jesus, pode explodir de dentro dele o ódio, a vingança, a ira. E é sobre isso que o Senhor Jesus ele trata nesses versículos que nós acabamos de ler. Nós podemos analisar que quando Jesus começa esse seu discurso, ele faz uso da expressão "porque vos digo". Essa frase ou essa expressão, ela parece tão simples, mas é necessário entender que por meio dela, Jesus estava dizendo que ele estava trazendo um novo discurso, marcado por uma espiritualidade verdadeira. Ele estava também criando um desafio para os seus ouvintes. Por quê? Porque o seu padrão de vida, o seu discurso, tudo isso era mais superior do que aquilo que apresentava os escribas e os fariseus. Aliás, Mateus 5,20, Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então perceba, querido irmão, querida irmã, que essa expressão, porque vos digo, ela é muito forte. Aliada a essa expressão, ouviste que foi dito, que ela se desenvolve aí nos discursos de Cristo, aproximadamente 6 vezes, através dessa segunda expressão, ouviste que foi dito, o Senhor Jesus Cristo estava falando daquele discurso frio, mórbido, daquele discurso tradicional sem vida, que visava escravizar as pessoas pelas interpretações particulares e interesseiras dos escribas e fariseus. Jesus Cristo, ele deixa bem claro aqui, por meio dessa expressão, que ele estaria fazendo oposição, não à verdadeira lei, não às palavras de Deus, mas sim às interpretações excrescentes, sem vida, oriundas dos escribas e dos fariseus. Portanto, querido professor, querido aluno, querido irmão, comece dando destaque, realce nessas duas expressões faladas por Cristo. Porque vos digo, foi dito aos antigos. Isso evidencia a superioridade de Jesus Cristo. Há que se dizer que quem vai estar falando ou dizendo estas palavras não é um filósofo, não é um simples professor, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele sim tem autoridade para falar tais palavras. Então nós devemos entender que Jesus Cristo, ele iria trazer uma interpretação dinâmica, viva, não mais uma lei recheada de peso, de tradições velhas, caducas, de maneira nenhuma. Inclusive, quando nós lemos a palavra do Senhor, em São Mateus capítulo 11, 28 a 29, ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós iremos tratar sobre esse assunto. O primeiro ponto da lição de hoje trata sobre o evangelho não é antinomianista. O que é isso, pastor Azel? No nosso livro de apoio, lançado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nós detalhamos com nuances essa questão do antinomianismo. Essa palavra, ela é composta e vem do grego. Anti quer dizer contra, contrário, averso. Mas nós temos a outra palavra, nomo, ou nomos, que quer dizer lei. Ou seja, antinomianismo é aquilo que é contrário à lei. O cristão que aceita ao Senhor Jesus pela fé, ele sabe que não pode viver de qualquer jeito, não pode viver à sua maneira. Pelo contrário, à luz de Hebreus 12:6,
ele é consciente que deve viver olhando para o autor e consumador da fé. Também, à luz de Romanos 8:2, ele sabe que há uma lei espiritual que lhe governa, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Ou seja, o cristão salvo, ele não vive sem lei. Quando você analisa a própria palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, verso 13 a 14, o apóstolo São Paulo disse que o seu viver era agora direcionado para Cristo, aquele que havia lhe conquistado. Então o cristão não vive sem normas, não vive sem lei. Só que os defensores, aqueles que se propunham a falar sobre o antinomianismo, diziam que as pessoas que tinham aceitado a Cristo viviam em um platô maior, em uma posição de espiritualidade maior, que eles não deveriam temer ao pecado. Ademais, eles deixavam bem claro que não era preciso mais se viver à luz da lei moral do Antigo Testamento. Isso porque, doravante, o salvo, ele tinha o Espírito Santo, a capacidade divina no seu interior e não precisava mais estar atrelado a essa norma do Antigo Testamento. Eles também diziam, num segundo argumento, que essa lei havia sido dada por um tal de Demiurgo, de modo que ela teria que ser prontamente rejeitada. Um terceiro argumento, daqueles que defendiam viver sem regras, estava atrelada à questão de que Deus, lá na eternidade, havia determinado o pecado e de modo nenhum as pessoas poderiam evitá-lo. Portanto, os que são defensores do antinomianismo, eles pregam que as pessoas podem viver sem regras. Isso é muito perigoso. No livro de apoio eu falo isso com detalhes, porque se cria um tipo de subjetivismo, onde a própria pessoa cria as suas normas, a sua interpretação, o seu próprio conceito de ética e comportamento e despreza as leis que aí estão, julgando que a sua lei é correta. Para vocês terem uma ideia, nós podemos fazer menção de uma passagem bíblica, só para exemplificar isso, Juízes, no capítulo 21, versículo 25. Olha o que nos diz a palavra do Senhor Deus nesta passagem bíblica. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Baderna, anarquia, confusão, tudo isso surge aonde não existe lei. Então, nós não podemos viver sem lei, nós não podemos viver sem regras. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então nós podemos analisar que o próprio apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 11, primeiro, ele disse de modo direto: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós sabemos que o apóstolo São Paulo, ele enfrentou isso com a igreja de Corinto, e muitos queriam usar da dita liberdade, achando que poderiam fazer aquilo que viesse à mente ou no coração, o que causaria uma certa libertinagem. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo São Paulo, ele vai ser categórico: nem tudo que é lícito convém. Então jamais podemos levantar essa bandeira e dizer que eu posso viver do meu jeito, conforme as minhas regras, como eu acho. Querido irmão, querido professor, fale na sala de aula usando João 7,38. Jesus Cristo, ele disse que aquele que crê nele, como as Escrituras, vai ter a vida eterna. Então não é do seu jeito, não é do meu jeito, é a luz da palavra de Deus. Então, nós estamos definindo, na obra lançada pela CPAD, o nosso livro de apoio, eu faço uma exposição usando uma definição do pastor Cláudio Honor de Andrade sobre o antinomianismo e também outros autores, que o querido professor, aluno, pode ali buscar suporte para consubstanciar mais e mais a sua aula. No subponto 2, eu falo sobre a lei e o evangelho. A incongruência entre a lei e o evangelho, nós precisamos ainda da lei. Só para vocês terem uma ideia, vamos ler a palavra do Senhor.
aqui em Romanos capítulo 6, verso 14. Essa leitura, ela é muito importante para nós. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Há muitos que desprezam toda a lei do Velho Testamento, dizendo assim: Jesus já cumpriu tudo. É preciso entender, e eu quero que você, querido professor, dê ênfase a esse assunto na sala de aula. Já pontuamos aqui por diversas vezes que a lei, o Pentateuco, os profetas vaticinavam sobre a pessoa de Jesus Cristo. Inclusive, quando nós lemos Mateus capítulo 15, versículo 6, Jesus chama a lei, Jesus chama os profetas de palavra de Deus. Como então vamos desprezar toda a lei, se na verdade trata-se da palavra de Deus? E aí você me pergunta: pastor, e como fica o evangelho e a lei? Muito simples. F.F. Bruce, ele dá um exemplo muito clássico nesse particular, quando ele diz que a lei obriga, mas o evangelho capacita-nos a obedecer livremente. Então nós não podemos dizer que há conflito, disparidade, incongruência entre a lei e o evangelho, visto que a lei falava do próprio Cristo. Já falamos aqui do aspecto pedagógico da lei, de nos conduzir a Cristo Jesus. A lei e os profetas, na verdade, era o Antigo Testamento. Dizer que a lei não serve mais para nós é descartar. Não estou dizendo aqui, ouçam bem, e eu quero que o professor fale isso. Hoje nós seguimos algumas questões da lei como princípios importantes para a nossa vida. Agora, jamais seguimos a lei como forma de se obter a salvação, de maneira nenhuma. Nós não olhamos para a lei ou observamos a lei buscando salvação nela. Antes, nós sabemos que aquilo que está totalmente exarado na palavra de Deus, que está escrito no Velho Testamento, era a palavra de Deus e apontava para Cristo. Em Cristo nós temos a concretização de tudo. Então, há coisas no código moral que podem servir como princípios para nós, que jamais podem ser desprezadas. Muitas ou todas se cumpriram em Cristo Jesus. Enquanto que você olha hoje para a lei, observando alguns princípios, se compreende que a lei não tem poder de salvação. A lei apontava para Cristo e agora o Evangelho deixa claro que as obras que se concretizaram em Cristo providenciaram a nossa salvação. É relevante que o professor faça na sala de aula um contraste entre o antinomianismo e o legalismo. Porque você tem, de um lado, o antinomianismo, viver sem regras, viver sem leis, criar as suas próprias leis. Por outro lado, o legalismo era uma forma de se acreditar em um código exterior que, pela sua observância, poderia se alcançar a salvação. Também nós somos contrários a tais ensinamentos. É claro que instituições, normas e até centros religiosos possuem seus códigos morais, possuem seus códigos de ética, de comportamento, mas em momento algum nós usamos a lei como forma de salvação. A salvação, ela só acontece por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, é relevante que o professor fale na sala de aula essa diferença entre antinomianismo, sem regras, e o legalismo, confiança nas normas da lei para se obter a salvação. Para nós prosseguirmos com o nosso estudo, o Senhor Jesus valoriza aqui a vida humana. Enquanto que a lei, ela fala do 6º mandamento, não matarás, para o judeu, matar alguém era pegar uma arma, ir lá e tirar a vida da pessoa. Nisso consistia o matar. Quem não fizesse isso, estaria cumprindo a lei. E dessa forma não sofreria qualquer sanção penal. Perceba que os judeus interpretavam dessa forma a lei, mas Jesus,
ele vai tratar do valor humano de modo mais especial. Ele começa olhando para o coração. É no coração que se aloja o ódio, é no coração que se aloja a inveja, é no coração que se aloja a ira. E esses sentimentos ruins provocam guerras, provocam brigas, contendas, desrespeito. Por que as pessoas reagem com racismo? Por que um senhor que está em uma classe superior menospreza o servo? O patrão menospreza o escravo ou o servo? Por que isso? Porque, na verdade, são sentimentos ruins, corações que não são transformados e que geram essas reações negativas. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele valoriza não apenas os ritos, as tradições religiosas, ele valoriza a pessoa humana. Porque acima dos ritos, do templo, das tradições, de tudo que estava cercando o judaísmo, que às vezes eles valorizavam mais os ritos, mais as práticas religiosas e não valorizavam a pessoa humana. Jesus deixa claro que o homicídio, o assassinato, começa no coração. Uma pessoa que pega uma arma para tirar a vida de alguém, ele já está dominado pela cólera, pela ira, pela raiva, por sentimentos ruins. Então Jesus Cristo resguarda a pessoa humana dizendo que não se deve alojar em nossos corações tais sentimentos. Pessoas que têm sentimentos ruins, elas podem depreciar. E aí vocês podem analisar que Jesus Cristo diz que não apenas pegar uma arma e tirar a vida de alguém é cometer assassinato. Mas ele diz que o assassinato começa com ódio. E com esse ódio vai se colocando palavras depreciativas sobre as pessoas. Por exemplo, nós temos aí o termo raka. Estou aqui com o meu texto grego, que esse termo aqui quer dizer sem sentido, cabeça oca ou estúpido. Já pensou uma pessoa se dirigir para alguém dessa forma? Ele é um cabeça oca, ele é um idiota, ele é uma pessoa que não sabe de nada. Estaria ofendendo a pessoa. A outra palavra, moré. Moré é uma palavra que quer dizer aqui uma pessoa tola, uma pessoa que não tivesse capacidade mental, era dizer que ela era uma pessoa doida, era uma pessoa tola, era uma pessoa louca. Tais palavras geravam para alguém depreciação. Palavras ruins expressadas contra alguém geram sentimentos de tristeza no coração de uma pessoa. Então Jesus Cristo, ele trata sobre isso, que nós devemos guardar os nossos corações e jamais se dirigir às pessoas dessa forma, porque todas são imagem e semelhança de Deus. É isso que está claro nesse texto. A valorização de pessoas por parte de Jesus, ela é tão importante aqui, que nesta última colocação, se alguém chamasse o outro de louco, sofreria a penalidade do inferno. Não apenas o julgamento de um tribunal ligado aí a 23 membros, ou o julgamento de um sinédrio com 70 pessoas. Aqui, nesta última, atingindo a alma, a pessoa sofreria a condenação eterna. E para finalizarmos, que eu quero que você, querido professor, fale sobre isso. Esse texto envolve tanto a adoração como um processo legal. Jesus deixou claro que ele dava mais valor à pessoa do que os ritos, que se alguém estivesse no altar das ofertas queimadas, para levar uma oferta de gratidão a Deus, reconhecendo a bondade dele, caso aquela pessoa não estivesse bem com seu irmão, Jesus disse que é melhor deixar a sua oferta ali no altar e pedir perdão para o seu irmão. Se vocês analisarem, essa expressão aí, de alasso, grego, de alasso, essa expressão grega, ela quer dizer reconstruir a amizade. Isso é muito importante, renovar a amizade com alguém. Ou seja, mais uma vez prova que Jesus não está apenas interessado nos ritos, nos templos, nas tradições. Ele está interessado na pessoa. Ele não está interessado só na oferta. Porque não adianta buscar relacionamento perfeito com Deus se nós não estamos em relacionamento perfeito com o nosso semelhante. Aliás, Hebreus 12:14, o escritor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe, agora e para todos sempre. Amém.